Olá, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje vamos falar dessa belezinha aqui, essa edição do Quarteto Fantástico. Na verdade, eu comprei essa daqui em 2022, já um pouco antiguinha assim, se formos ver, mas é uma edição comemorativa de 60 anos. E vamos aqui falar um pouco dessa edição aqui do Quarteto Fantástico. É um grupo de heróis assim que não é tão conhecido assim pelo público. O meu pai, ele sempre teve uma coleção gigantesca de gibis, com muitos títulos, principalmente do Homem-Aranha, do X-Men, mas se eu vi alguma coisa de Quarteto Fantástico na gibiteca dele, eu não me lembro. A primeira vez que eu tive contato com essa equipe de heróis, infelizmente, foi nas telonas com o filme de 2005. Que coisa horrível. No começo, eu adorei aquilo ali, o Tocha Humana, eu achei um personagem incrível, curti o visual, tudo mais, mas, por favor, não me julguem, eu tinha apenas 8 anos e se tivesse bons efeitos especiais e muita porradaria, já era o suficiente para eu achar o máximo. E hoje eu consigo ver claramente como esses filmes foram assim muito decepcionantes. Depois veio o Surfista Prateado de 2007, foi horrível também, e esse reboot que fizeram em 2015... todo mundo tava achando que, não, agora eles vão fazer jus a essa história, mas foi também, tinha tudo para consertar a franquia e acabou afundando ainda mais a história, e as pessoas acabaram criando algum ranço, principalmente aquelas que conheceram através do cinema. E eu realmente espero que agora que vai ter um reboot em 2025, seja feita justiça a todo o legado desses heróis que são realmente fantásticos, né? Agora falando aqui sobre o que eu realmente quis trazer pra gente hoje, essa edição comemorativa de 60 anos do Quarteto Fantástico, ela não vai contar nenhuma história nova, então olha, ela é bem bonita, ela tem um acabamento mais fino do que uma revista mensal, ela tem o mesmo tamanho de uma revista mensal, mas ela já tem uma capa um pouco mais grossa, um papel mais bonitinho, ele conta um pouco da história dessa edição. Ela não vai contar nenhuma história nova, ela vai trazer a primeira história sendo um pouco sobre eles, né, como eles acabaram se formando, né, conseguindo os seus poderes. Inclusive aqui já tem uma coisa muito interessante, Stan Lee, que escreveu o roteiro, ele escrevia as histórias, e o Jack Kirby era quem desenhava. E foi uma coisa assim, totalmente inovadora, porque foi a primeira vez que tinha uma história bem concisa, bem escrita dentro dos quadrinhos, em que ele até fala um pouco no começo aqui, né, contando sobre a história do Quarteto Fantástico, que diferente dos outros quadrinhos, não é um quadrinho que você pode pular de balão e você vai saber como a história está seguindo. Não, ela tem um sentido, ela tem um começo, ela tem um meio, tem um fim, ela tem toda uma jogada, ela é uma história pesada, ela se desenvolve muito bem. Inclusive isso é interessante de ver, porque no começo os heróis ali, né, eram apenas pessoas querendo fazer o bem, né, tentando ajudar a humanidade, e eles nem usavam uniforme, o Quarteto Fantástico, eles iam com a roupa do próprio corpo mesmo, tentar salvar o mundo. Então só isso já é uma coisa muito interessante do Quarteto Fantástico. E aqui ele vai contar primeiro a história de como eles se formaram, depois ele tem uma história com o Topeira, e aí depois, mais pro final, a gente tem uma das histórias mais famosas, né, do Quarteto Fantástico. Tô chegando aqui, que é esse daqui, o casamento do Reed Richards e da Susan Storm, o Senhor Fantástico e a Mulher Invisível. Essa história é incrível, né? Além de ser um evento emocionante aqui na história dos quadrinhos, ele contou com a visita de vários super-heróis nesse casamento. E embora um casamento pudesse ser um tema monótono na época, né, ninguém nunca tinha feito isso. Vamos pensar, né, em 1965, esse quadrinho, quando saiu a história do casamento, nas mãos dos criadores, a dupla Stan Lee e Jack Kirby, eles transformaram isso numa aventura eletrizante, cheia de ação e com um crossover incrível de heróis e vilões, né. A grandiosidade da história já é visível já na capa da original de 1965, com um amontoado de personagens. E nessa trama, o Dr. Destino ele consegue criar uma máquina que influencia vilões a atacarem o casamento. E o ritmo da história é muito bom, é alucinante. Porque a cada ameaça derrotada, surge outra em seguida, e depois surge outra. O único porém do quadrinho original é da arte final do Vince Coletta.
lá naquela primeira edição de 1965, que ela simplificava demais os traços do Kirby, chegando até mesmo ficar meio apagado em alguns cenários. Mas felizmente isso foi corrigido e até mesmo melhorado nessa edição comemorativa de 60 anos. E o mais legal dessa edição é que cada página foi desenhada por um artista diferente. Sim, aqui no começo ele mostra, se você vir aqui no começo do gibi, página 1, Carlos Pacheco, Rafael Fonteriz, Oscar e blá 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 blá. Página 2, página 3, página 4. Aí lá na página 20 tem um dos meus artistas favoritos também, o John Romita Jr. E você pode aqui, ó, ver vários artistas que participaram, pessoas consagradas aí da Marvel, contribuíram para essa verdadeira obra-prima, né? É uma edição que com certeza vale a pena ter na sua biblioteca, na sua gibiteca, não apenas pela história alucinante, pelo crossover feito, né, na segunda parte, que é o casamento do Reed e da Susan, mas também porque pela pegada artística, né? Cada página carrega a personalidade única de cada desenhista e é incrível você perceber isso enquanto você lê esse quadrinho. Enfim, o gibi, esse quadrinho de 60 anos de aniversário do Quarteto Fantástico, é uma celebração das histórias, dos personagens e, claro, da arte que define o universo Marvel. Se você é fã, essa edição definitivamente não pode faltar na sua coleção. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E se você já leu esse comic, me conta o que achou nos comentários. Falou!